Olá! Antes de começar a próxima matéria, que é bem facinha, que é para a gente sair de uma pauleira, né? De uma pedreira aí de termos subordinados a verbo, termos subordinados ao nome. Foi devagar, mas nós vimos todas as funções sintáticas, todas as possibilidades de função sintática de um termo da oração. Então, hoje nós vamos agora trabalhar com concordância nominal, que é bem fácil. Mas antes, uma pergunta. Você está acessando o seu material complementar? Está fazendo as nossas listas? Está ouvindo a correção na audioaula? Que era uma pergunta, viraram 3, né? Então, a gente precisa fazer essa fixação. Todo o processo de aprendizagem tem aquisição da informação e fixação da informação e manutenção dessa informação. Então, você precisa fixar. Faça os exercícios, consulte, depois que fizer, acompanhe a correção na audioaula. Qualquer dúvida, poste lá no nosso fórum. Mas é importante que você faça. Já há material vinculado dos termos da oração, os nossos quadrinhos que você precisa imprimir. Então, acessou a aula, acessa logo o material complementar que está vinculado à aula, certo? Então, vamos lá. Olha aí para a sua telinha o que nós vamos estudar agora. Uma matéria que é fácil, concordância nominal. Concordância nominal é a relação do termo que tem função adjetiva, pode ser um adjetivo, um pronome adjetivo ou um numeral adjetivo, e dos particípios verbais. Os particípios verbais são os verbos terminados em ado ou em ido, né? Regularmente, comprado, estudado, com o nome a que se vinculam. Essa concordância nominal envolve duas flexões, a flexão de gênero, masculino e feminino, e a flexão de número, singular ou plural. É diferente da concordância verbal, né? A concordância verbal é a relação do verbo com o sujeito, e o verbo flexiona em número e pessoa. A concordância nominal é a flexão do termo que está subordinado ao nome com o nome, e ele flexiona em gênero, masculino, feminino, e em número, singular ou plural. Olha os exemplos aqui que nós já vamos trabalhar na prática. Os meus 2 irmãos estão apaixonados. Há um substantivo aqui único, que é o substantivo irmãos. A este substantivo irmãos estão vinculados o artigo, este pronome possessivo, meus, que é um pronome adjetivo, acompanha irmãos, esse 2, que é um numeral adjetivo, e apaixonados, que é um adjetivo. Isso aqui é adjunta de nominal, vamos lembrar? Isso aqui é adjunta de nominal também, isso aqui também é adjunta de nominal. E este adjetivo, que está se referindo ao sujeito, mas não faz parte do sujeito, é o predicativo. Só para não perder a oportunidade. Mas, na verdade, o que interessa aqui é que os meus 2 e apaixonados estão no masculino plural, porque concordam com irmãos. Então, irmãos é o substantivo que determina esta concordância. Isso é uma relação de concordância nominal. É a flexão de gênero e de número dos termos de função adjetiva que estão associados a um substantivo. A nota fiscal segue anexa. A nota é o substantivo. E eu tenho 3 termos que se vinculam a ele. Esse A, que é um artigo fiscal, que não tem variação de gênero, né? Pode ser nota fiscal, recibo fiscal. Ele é comum de 2 gêneros. Ele é uniforme, como adjetivo, não é? Não tem nota fiscal, pode ser registro fiscal. Ele flexiona em número. Se fosse notas, seriam fiscais. E aqui anexa, que também se refere à nota. Então, todos eles estão no feminino singular,
com exceção, claro, né, de fiscal, que é comum de dois gêneros, que só tem um gênero para o masculino e o feminino. Todos estão no feminino singular, concordando com nota, que é um substantivo também feminino singular. Aqui em cima, os, meus, dois e apaixonados estavam no masculino plural, concordando com irmãos, que está no masculino plural. Tereza, para um pouquinho e me explica direito essa coisa de anexa. Vamos lá. Anexa é um adjetivo e, como adjetivo, vai concordar sempre com aquilo que está sendo anexado. Então, eu digo assim, anexos seguem os relatórios. Por que eu estou dizendo anexos? Porque eu estou concordando com relatórios. O meu referente de concordância aqui é relatórios. Então, relatórios está no masculino plural, anexos também está no masculino plural. Se eu disser anexa segue a documentação ou a documentação segue anexa, tanto faz, tá? Só estou invertendo a ordem. Anexa segue a documentação. Esse anexa está no feminino singular para concordar com documentação. Então, anexo, usado como adjetivo, indicando que alguma coisa foi anexada. Anexo concorda em gênero, feminino, masculino e em número, singular ou plural, com o objeto que está sendo anexado. Uma observação aqui. Em anexo é uma locução adverbial e ela é invariável. Em anexo é uma locução adverbial. Em anexo seguem os documentos. Em anexo segue a documentação. Em anexo segue a carta. Em anexo é invariável. É uma locução adverbial, não é um adjetivo. É como segue. Segue como? Em anexo. Então, anexo varia conforme aquilo que está se anexando e em anexo é invariável sempre. Invariável quer dizer que não admite nem feminino, nem mudança de gênero, nem plural, mudança de número. Aqui embaixo. Ele não tomou quaisquer providências. Qual é o substantivo aqui? Providências. Qual é o termo que está vinculado a este substantivo e concordando com ele? Quaisquer. Quaisquer é um pronome adjetivo indefinido. E flexiona em número, não flexiona em gênero. Qualquer é qualquer. Pode ser qualquer pessoa, qualquer indivíduo, pode estar diante de feminino ou masculino, vai ser qualquer. Mas flexiona em número. E o plural de qualquer é quaisquer. Ele não fez qualquer comentário. Ele não fez quaisquer comentários. Então, isso é concordância nominal. Comi meia melancia e passei mal. O substantivo aqui é melancia. Meia aqui se refere à melancia. E é um numeral adjetivo, é um numeral fracionário. Comi meia melancia, comi metade da melancia. Como numeral adjetivo fracionário, concorda com o substantivo que ele está fracionando. Então, nós dizemos assim, é meio-dia e meia. É meio-dia e meia. Algumas pessoas dizem é meio-dia e meio, e é um erro de concordância, porque aqui há um substantivo implícito. É meio-dia e meia hora. Então, este meio aqui é um numeral fracionário de dia, que é a palavra masculina, por isso meio está no masculino. E este meia aqui é numeral fracionário de hora, que está subentendida, por isso meia. Fizeram bastantes perguntas ao depoente. Qual é o substantivo aqui? Perguntas. Qual é o termo que está associado ao substantivo perguntas?
Bastantes, no plural, porque se está subordinada a um substantivo, não pode ser advérbio, lembra? Advérbio não se subordina a substantivo. Bastantes aqui é um pronome adjetivo indefinido. Toda vez que bastante puder ser substituído por muitos ou muitas, ele tem natureza pronominal e vai para o plural, bastantes perguntas. Então, este aqui é o estudo da concordância, é um estudo de dependência. O termo que manda nesta concordância nominal é o nome substantivo ou pronome substantivo. E os termos que obedecem e que flexionam de acordo com ele são os termos de função adjetiva. Pode ser adjetivo, numeral adjetivo, pronome adjetivo ou os verbos no particípio. Tereza, essa matéria está tão fácil que eu estou desconfiado. Mas a gente vai ver que ela é fácil mesmo. Claro que tudo que é fácil pode ser complicado, né? E a gente pode complicar um pouquinho e o seu examinador também. E eu não vou fingir que isso não vai acontecer. Daqui a pouco a gente vai trabalhar regrinhas mais específicas. Mas, por enquanto, a gente só precisa saber qual é o termo da oração que está determinando a concordância. Vamos fazer um bocado de questão? Olha aí na sua tela. Identificação do termo referente da concordância. Tudo questão de prova. Eu tenho aqui uma frase que diz: simples, modestos, esperançosos e idealistas, lá vão eles diariamente para os seus quartéis. Simples, modestos, esperançosos e idealistas são 4 adjetivos. Todos eles estão no plural, certo? Todos eles estão no plural. 2 deles não flexionam em gênero. Quais os que não flexionam em gênero? Que é o mesmo para masculino ou feminino. Simples e idealistas. Homens idealistas, mulheres idealistas, não flexionam. Mas modestos e esperançosos estão flexionados em gênero. Então, posso entender aqui que todos eles estão se referindo, por uma questão de simetria, a um nome que seja plural e que seja masculino. O seu examinador quer saber que nome é este. Simples, modestos, esperançosos e idealistas, lá vão eles diariamente para os seus quartéis. Eles são simples, eles são modestos, eles são esperançosos e eles são idealistas. Então, estes adjetivos aqui são todos predicativos desse sujeito eles. Eles vão diariamente para os seus quartéis, simples, modestos, esperançosos e idealistas. Pela lógica, não poderiam ser atributos dos quartéis, né? Porque são atributos personificados. Então, são eles. Esse eles no texto devia fazer referência a outro termo, que eram soldados, sei lá. Mas o termo de referência é eles. Então, os adjetivos simples, modestos, esperançosos e idealistas estão no plural para concordar com eles, certo? 2. Ao longo da segunda metade do século XIX, época de introdução das ferrovias no país, uma sucessão de planos de viação foi apresentada aos governos. Isso aqui é um particípio verbal. Particípio verbal é o particípio do verbo apresentar. Os particípios têm, os regulares têm essa terminação em ada ou ido. Por exemplo, comer, comido. Amar, amado. Apresentar, apresentada. E esse particípio verbal faz parte desta locução aqui, foi apresentada, que é uma locução que indica que o sujeito, uma sucessão de planos de viação, não apresentou, não foi o agente da apresentação, foi o alvo. Mas por que esse particípio verbal está no feminino e no singular?
porque ele está concordando com um termo que está também no feminino e no singular. Vamos lembrar aquela aula de sujeito? Qual é o sujeito de foi apresentado? O que é que foi apresentada aos governos? Uma sucessão de planos de viação. Qual é o núcleo do sujeito? Sucessão, Tereza. Nós já fizemos várias questões destas. Sucessão. Bom, então a apresentada está no feminino porque concorda com sucessão. Certo. O que foi apresentada foi uma sucessão de planos de viação, que é o núcleo do sujeito. Certinho. 3. Frequentemente sobrecarregadas pela dupla jornada de um trabalho fatigante e uma total responsabilidade pelos trabalhos domésticos e pelo cuidado com os filhos, elas perdem a oportunidade de lazer e cultivo da imaginação e cognição. Veja, este termo aqui, sobrecarregadas, está em que gênero? Feminino. E em que número? Plural. Bom, então este termo está concordando com outro termo que também está no feminino e no plural. Qual é este termo? Elas. Qual é este termo? Elas. E é isso que ele está dizendo. O termo sobrecarregadas está flexionado no feminino plural porque se refere a elas. Elas estão sobrecarregadas. Elas perdem oportunidades de lazer porque frequentemente estão sobrecarregadas, elas, pela dupla jornada de um trabalho. Então, você só tem de identificar o termo determinante dessa concordância. O examinador fez uma afirmação certa. 4. Em comunicado, o grupo considerou a medida como parte complementar do corte anterior de 2 bilhões de barris diários, anunciado em setembro como uma tentativa de estabilizar a cotação. Anunciado está no masculino singular. Por quê? Está concordando com o quê? O que é que foi anunciado em setembro como uma tentativa de estabilizar a cotação? O corte anterior de 2 bilhões de barris diário é que foi anunciado em setembro como uma tentativa de estabilizar. A forma verbal anunciado concorda com o corte anterior, por isso está no masculino singular, certo? Veja a questão de mais de interpretação também, não é? Outra habilidade, outro aspecto que vai ser cobrado pelo seu examinador é: se eu alterar a concordância, qual é o efeito disso? Por exemplo, vou logo trabalhar com uma questão. Acompanhe aí comigo. Logo, Itaipu passou a fazer parte da lista universal das 7 maravilhas construídas pela mão do homem no século XX. Construídas está no feminino e no plural. Por quê? Porque está concordando com um termo no feminino plural. Qual é este termo? Maravilhas. As maravilhas, que são 7, as 7 maravilhas foram construídas pela mão do homem. O examinador diz: mantendo-se a correção gramatical e a coerência textual, a palavra construídas poderia ser flexionada no singular. Construída ficaria, pois passaria a ter como referente lista universal. Lista das 7 maravilhas construída pela mão do homem. O homem construiu a lista. A correção gramatical, preste atenção, estará mantida. Se você me der as duas frases, construídas ou construída, eu vou dizer que as duas estão certas. Mas o sentido muda. Porque uma coisa é o homem construir 7 maravilhas. Outra coisa é o homem construir uma lista.
A correção gramatical está mantida, como ele diz, mas a coerência não. Então, o item está errado. 2. Esse ato integra o rol de ações relacionadas à responsabilidade social do tribunal, intensificado a cada gestão. Intensificado está em que gênero? Masculino, Tereza. E em que número? Singular, Tereza. Por quê? Porque concorda com rol. Olha o sentido. Esse ato integra o rol de ações. Rol é lista, né? Fiz um rol, fiz uma lista de ações relacionadas, está no feminino plural para concordar com ações, a responsabilidade social do tribunal, intensificado a cada gestão. Não poderia ser tribunal, não é? Porque masculino singular, tribunal também é, mas olha o sentido, quem manda no texto é o sentido. O tribunal não é intensificado a cada gestão. E também não é o ato que é intensificado a cada gestão. O que é intensificado a cada gestão é o rol, é a lista. Então, está concordando com o rol. O examinador diz assim: o termo intensificado está no singular porque concorda com o rol. Certo. Mas estaria também correto se colocado no feminino plural. Intensificadas, forma que concordaria com ações. Ações relacionadas, intensificadas. Certo, certo. Mas Tereza mudou o sentido, mas olha só para este item. Ele não está dizendo que o sentido muda nem que não muda, porque aqui ele só falou que estaria também correto. E quando o item fala em incorreto, ele está falando em correção, tá subentendido, tá? Correção gramatical. Então, quando o examinador, olha só para mim, preste atenção que essas questões de reescritura, de intervenção no texto, que muda o texto, elas chovem nas provas de concurso. E a gente tem que saber o que o examinador quer. Lá na questão anterior, ele mudou uma concordância dizendo que ia permanecer a correção e o sentido. E o item estava errado por causa do sentido que mudava. Mas aqui neste item ele não fala em sentido não. Ele só diz que manteria a correção. Manteria. Se você me der uma frase dizendo intensificado, aqui neste contexto eu vou entender que é o rol. E se você me der uma frase dizendo intensificadas, eu vou entender que são as ações. Ia mudar o sentido, porque evidentemente uma coisa é eu intensificar uma lista, outra coisa é eu intensificar ações. Mas a correção estaria preservada. Então, a gente tem que ficar muito atento ao que o examinador está dizendo. Às vezes, a gente fica muito atento ao texto que está lá na prova, mas não fica tão atento à redação do item. Cada item da prova é um texto que você tem de analisar. Então, volta aí para mim, marque certo aqui, porque ele só falou em correção, então eu entendo que é só gramática. Mais alteração. E a disseminação de enfermidades em populações costeiras causadas pela introdução de organismos patogênicos. Vou perguntar a você, ele não quer saber, tá? Mas eu vou perguntar. Costeiras está no feminino e no plural para concordar com que palavra? Populações, Tereza. Olha, achei já uma regrinha de concordância nominal. Patogênicos está no masculino e no plural para concordar com que palavra? Organismos. São os organismos que são patogênicos. E vamos lá. Causadas, que é aquele que quer saber, está no feminino e no plural, é uma forma de particípio, para concordar com o quê? Tereza, não sei, porque olha só, Tereza, aqui, antes disso, há dois termos que estão no feminino e no plural, que são enfermidades e populações. Então, e a disseminação de enfermidades e populações, enfermidades está
no feminino e no plural. Populações também está no feminino e no plural. Então, eu não sei, sabe? Olha o sentido. O que é que pode ser causada pela introdução de organismos patogênicos? As populações ou as enfermidades? As enfermidades. Então, causadas são as enfermidades e não as populações. Olha o sentido. Sempre, sempre o senhor do texto é a semântica, que é o sentido. Se a forma causadas estivesse no singular, causada, a correção gramatical do período ficaria prejudicada. Não ficaria. Se estivesse no singular, causada, eu entenderia que o referente de causada seria disseminação. Disseminação causada. Não provocaria erro gramatical, não. Provocaria mudança de sentido. Anota aí. A troca de causadas, se referindo a enfermidades, causadas por organismos patogênicos, e por causada, se referindo à disseminação, disseminação causada, provocada, mudaria o sentido, mas não a correção. Como o examinador está dizendo, se a forma verbal causada, a correção gramatical ficaria prejudicada, errou o examinador, ficaria não. Ficaria prejudicado o sentido. 4. Isso permite que o processo de tomada de decisões responda às necessidades dos cidadãos não atendidas no passado. Atendidas no feminino plural. Se refere a quê? Atendidas está no feminino plural para concordar com o quê? Decisões? Não são as decisões. Olha, vamos ler o texto de novo. E isso permite que o processo de tomada de decisões responda às necessidades dos cidadãos não atendidas. O que não foi atendido? As necessidades. Certo? Olha o que ele vai dizer. Se a palavra atendidas fosse flexionada no masculino, atendidos, estariam mantidos a correção e o sentido. Vamos lá. Se eu disser atendidos, passaria a se referir a cidadãos. Bom, masculino plural. O que ia acontecer com essa mudança? A correção, e quando eu falo correção, é só questão de regra gramatical. Mantida, Tereza. Posso dizer que as necessidades não foram atendidas ou que os cidadãos não foram atendidos. E o sentido? O sentido estaria alterado. Em regra, tá? Em regra, quando a gente muda o referente, o sentido muda. Então, uma coisa é eu não atender os cidadãos e outra coisa é eu não atender as necessidades dos cidadãos. Então, o que é que o item está dizendo? Que estariam mantidos a correção gramatical e o sentido original do texto. Não, o item está errado por causa do sentido. A correção estaria mantida, porque eu poderia entender que atendidos eram os cidadãos, mas o sentido estaria prejudicado. Vou voltar. Fácil? Fácil, não é? É mais prestar atenção no sentido e ficar se guiando assim pela semântica do que, na verdade, aplicar as regras. As regras vêm já já. Por enquanto, a gente estava na penumbra, submerso naquela análise sintática sem fim que você está treinando. E a gente respirou um pouco com esta matéria, mas daqui a pouco tem regra. Não sai daí, não.